Muito bem, agora a gente muda de assunto porque olha só essa. A prefeitura de Milão, no norte da Itália, ampliou o cerco ao fumo ao ar livre, proibindo o cigarro tradicional em todos os espaços abertos de uso público, onde não seja possível respeitar a distância de 10 metros de outras pessoas. A norma faz parte de um plano municipal aprovado há 5 anos, que desde 2021 veta o fumo em paradas de transporte público, parques, parquinhos e estruturas esportivas. Por lei nacional, o cigarro é proibido em lugares fechados há 20 anos. E aí, Lala, aquela situação chata da pessoa estar do lado de um fumante, ela às vezes passa mal, não lida bem com aquilo. Lá na Itália, eles estão proibindo o fumo ao ar livre. Imagina se a moda pega aqui pro Brasil, hein? Olha, vão me odiar, mas eu acharia maravilhoso, porque na verdade a gente, claro, né, a gente está desenvolvendo o hábito nas pessoas, o exemplo nas pessoas de fumar. E, é claro, né, muitas pessoas acreditam que a nicotina diminui a ansiedade quando a gente está ansioso. Enfim, a gente vai, né, pega um cigarro para tentar diminuir essa ansiedade e, na realidade, a gente faz exatamente o oposto, né? A gente está aumentando ali os neurotransmissores e causando uma descarga para aumentar essa ansiedade. Então, é muito importante e relevante, né? Assim, é claro, né, uma multa altíssima e a nossa população sentiria muito, provavelmente, porque é uma grande válvula de escape emocional para as pessoas e, né, relacionado com hábitos, enfim. Mas eu acredito que seja uma tendência e uma mudança para o futuro, porque eu sou da época ainda que se fumava dentro, né, dos estabelecimentos, dos restaurantes, dos cabeleireiros. Imagina, você estava no cabeleireiro e tinha uma pessoa fumando do seu lado. Você sai com o cabelo perfumado. Era para você sair com o cabelo perfumado e você saía com o cabelo cheirando cigarro. Ou você ia num restaurante, enfim, né, e tinha uma pessoa, né, fumando. Até os bares, né, hoje em dia, nos bares, acredito que, né, não se fuma mais, enfim. Então, acredito que o hábito ajuda muito, né? Assim, você ver a pessoa, os exemplos que a gente tem, e aí tirando essa tendência, proibindo, né? É claro que com a multa é mais difícil, mas a gente atenua o fato de muitas vezes pais fumarem na frente de filhos, né? Mostrando que talvez sejam exemplos que não deveriam ser seguidos na vida e, né, além de prejuízo para a saúde física, a gente tem um grande prejuízo para a saúde mental. E aí, Cássio, como que você vê? Aqui, proibido fumar em locais fechados. Públicos, né? E de acesso ao público. Lá, proibido fumar em locais ao ar livre. Mas eu acho, a Lala bem colocou, tem todo um aspecto psicológico nisso, tem um aspecto do exemplo e a questão da saúde pública. Eu falo por mim também, já falei aqui outras vezes, fui fumante boa parte da minha vida, parei de fumar há 2 anos mais ou menos, quando minha esposa engravidou da minha filhinha, da Olivia. Eu falei, pô, não dá pra ser pai numa situação como essa. E você não queria dar um exemplo, é isso? Exato, e também a questão da saúde. E eu comecei a fumar jovenzinho exatamente porque na minha época, você, a Jess, o Rafa não viveram isso, mas na nossa época fumar era algo bonito, a gente tinha propaganda de cigarro com os grandes atores. Mas assim, complementando a sua fala até, assim, eu fumei até meus 32 anos quando eu engravidei. Tá? Eu tenho 41 hoje, então assim... Temos a mesma idade. Passamos por isso, né? Enfim, era realmente cool, era super legal, era interessante, é por isso que eu falo tanto do exemplo, né? Então, assim, eu falei isso na questão do fumo ao ar livre e eu sou ex-fumante. Então, assim, por quê? Porque eu segui alguns exemplos, né? Eu tive alguns amigos que fumavam e achei legal, né? E acredito que isso... Não, né? Não deve ser uma tendência que deve repetir entre os jovens, que o jovem acaba sendo mais vulnerável. E me preocupa agora, atualmente, a questão dos jovens por conta do vape. Se você olhar, cigarro convencional, está excluindo disso aí o vape. Então, o cigarro passou a ser fora de moda, passou a ser demodé, mas hoje a gente tem com os jovens o vape, que tem sabor, é bonitinho, coloridinho. Então, cabe essa preocupação das autoridades, porque tem superado o que era o papel do cigarro na nossa época. E aqui no Brasil é proibido o comércio dos vapes, né? Mas é proibido. É proibido, tá todo mundo vende consumindo em todo lugar, né? Inclusive, uma observação interessante... Dentro do Congresso. Dentro do Congresso, leis, tem parlamentar fumando vape. Apareceu recentemente uma notícia, acho que foi qual país que foi? Na Argentina ou na Colômbia, de uma deputada que foi flagrada fumando dentro do plenário, né? E é um caso interessante a se comentar,
principalmente aqui no Brasil, eu acho que na Europa e em alguns países da Ásia a tendência do fumo do cigarro convencional ainda é muito presente, mas no Brasil eu observei que ao longo dos últimos anos veio caindo muito. Eu lembro que há 15, 20 anos atrás você observava uma quantidade muito maior de pessoas fumantes do que você vê hoje em dia, mas chegou justamente esse problema que o Acácio colocou de 3, 4 anos para cá surgiram os cigarros eletrônicos e uma juventude, uma nova geração que era para vir, na minha opinião, com mais saúde, longe do cigarro, que já é uma coisa que eles não consideram mais legal, e a quantidade de jovens fumando cigarro convencional é muito menor. Essa onda do vape e do cigarro eletrônico veio de forma avassaladora e conquistou muita gente. E eu acrescento não só a onda dos vapes, mas a onda dos narguilhas, né? Que tem os seus locais próprios, inclusive para consumo, e que virou uma onda na população mais jovem que estaria lá, livre daquela influência toda lá de trás do cigarro, da propaganda, do ser legal, de fumar em qualquer lugar, mas agora eles arrumaram um jeito de fumar outras coisas que para essa geração parece ser legal, o vape e o narguilha. Um ponto importante que vocês mencionaram do vape, né? Eu cheguei anteontem dos Estados Unidos. E aí a gente vê uma questão que está acontecendo bastante, que é o uso do vape com a maconha, né? E aí facilita um pouco esse uso em qualquer lugar, né? Então é um ponto que aí a gente também acaba tendo um agravante para a adolescência, para a juventude, que acaba aumentando o acesso, né? A gente acaba aumentando esse acesso e a facilidade do uso, porque é muito mais fácil, né? Mas desafio para a polícia também, né, Raquel? Já é mais essa agora. Ainda não temos, né, regulamentação em relação aos vapes, né? Mas concordando com a Cris, realmente o Brasil ele está avançado no que diz a políticas antitabagistas, né? Porque se a gente fala na Europa no contexto geral, Milão está como um dos países mais avançados em políticas anti-tabaco que a gente tem lá na própria Europa. A gente tem também a Barcelona, que proibiu cigarros nas praias. Nós temos a Suécia, que em Estocolmo são proibidos, é proibido o uso de cigarro em áreas comuns de restaurantes. Ainda é um tabu no Reino Unido, na Espanha. Então a gente vê que lá na Europa a gente está falando em casos excepcionais como Milão, Estocolmo, porque num contexto geral, se a gente falar em Paris, por exemplo, até em áreas fechadas, é permitido o uso de cigarro.